seja seu nome, e venha a nós o teu reino, que seja feita a sua vontade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja seu nome, e venha a nós o teu reino, que seja feita a sua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor velas por mim, que seja feita assim. Meu Pai do céu, eu quase esqueci que o teu amor velas por mim, que seja feita assim. Desse dia, vamos agora sempre, e perdoai as nossas ofensas, de modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci do teu amor, velas por mim, que seja feita assim. E não deixes cair em tentação, mas no reino de todo mundo.
preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Ele é que cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Ele é que cuida de mim. Deus cuida de mim. Se a vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar sua mão. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Ele é que cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não amo sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Quando tudo parece acabado, já sem força, já não dá pra caminhar. A tristeza, a solidão são companhias. Mesmo assim, você precisa acreditar. Não se lembra do que aconteceu com aquele coxo que ficava sentado ali, ó mendigar, esperando de alguém uma saída. E mesmo assim, você precisa acreditar. Pedro e João iam pro templo. Avistava aquele homem a pedir. Disse Pedro: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta, em nome de Jesus. Levanta, levanta, em nome de Jesus, e anda. Levanta,
nome de Jesus, levanta, levanta, anda, em nome de Jesus. Não se lembra do que aconteceu com aquele coxo que ficava sentado ali a mendigar, esperando de alguém uma saída, mas com certeza outro dia ia voltar. Pedro e João, o Pedro avistava aquele homem a pedir. Disse Pedro: não tenho ouro nem prata, o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta, em nome de Jesus, levanta, levanta, em nome de Jesus, anda, levanta, em nome de Jesus, por favor, levanta. Levanta, em nome de Jesus. Lá vai São Francisco pelo caminho, de pé descalço, tão pobrezinho. Esqueci a letra. Lá vai São Francisco pelo caminho, de pé descalço, tão pobrezinho. Uma noite junto ao moinho, bebendo a água do ribeirinho. Lá vai São Francisco, de pé no chão, levando nada no seu suor, dizendo ao vento: bom dia, amigo. Os
trazendo ao fogo saúde, irmão. Ah, vai São Francisco pelo caminho, levando ao colo Jesus Cristinho, fazendo festa o menininho, contando histórias, os passarinhos. Senhor, fazei-me instrumento de sua paz. Lá vai São Francisco, Senhor, lá vai São Francisco. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a uma noite na nossa casa. Sintam-se abraçados pela espiritualidade. Coloquem sempre alegria no coração de vocês ao entrarem aqui, porque todos aqueles que entram estão sendo esperados, mesmo que vocês não tenham programado de ter vindo aqui essa noite. Então vamos aproveitar esse momento, colocar Jesus primeiramente em nosso coração e em nosso pensamento. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Pai. Seja o teu santo e divino nome, e venha a nós o teu reino de paz, de amor e de bondade. E seja feita a tua vontade, aqui na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, e não nos deixeis cair em tentações. Mas livra-nos, ó Pai, de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a glória, para todo sempre. E a cada dia que se inicia, ó Jesus, fortalecidos no teu amor, que coloquemos sempre em nossas ações diárias o amor, a fraternidade e o perdão, como forma de reajuste às leis de Deus e aqueles nossos irmãos que aguardam o nosso perdão. Reconhecendo, ó Jesus, a nossa pequenez diante de Ti e o quanto ainda necessitamos do Teu amor, do Teu fortalecimento e do perdão de todos aqueles que magoamos ou ofendemos. Obrigada, Pai, obrigada, Mestre Jesus. Pedimos a proteção da corrente espiritual desta casa, a corrente espiritual de proteção externa, a corrente espiritual desse trabalho e de todos os mentores que se façam presentes. Que possamos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, fortalecer as correntes do bem em auxílio aos nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Graças a Deus e graças a Jesus. Na próxima semana, dia 8, é feriado em nossa cidade, mas nós vamos ter palestras e atendimento aos passes. É um dia normal à noite aqui para nós, tá bom? O palestrante da noite é o nosso irmão Darcio Destro. Ele sempre traz importantes reflexões sobre a doutrina espírita. Aproveitemos então o máximo essa noite e uma boa palestra para todos vocês.
Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. No livro Sinal Verde, uma obra de André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier, um livro de mensagens. E na primeira colocação de André Luiz, ele diz: ao acordar pela manhã, se você não tem o hábito de oração, agradeça a Deus pela bênção da vida. Agradecer a Deus pela bênção da vida. O que seria a vida? Acordar, estar ainda encarnado. Tudo isso representa oportunidades. A cada dia que você abre os olhos de manhã, novas oportunidades te são concedidas para refazer o que errou ou tornar-se uma pessoa melhor. Mas a importância de estar reencarnado transcende o nosso entendimento. Mesmo que a situação seja difícil, mesmo que a pessoa passe por situações dolorosas, amargas, mas é importante. É uma das grandes provas de Deus, porque é dentro desta possibilidade onde nós vamos adquirindo os recursos necessários para alcançar uma condição espiritual melhor. Muitas pessoas falam: mas eu estou cansado dessa vida, eu não queria mais reencarnar. Pessoas que reclamam constantemente da vida. Mas imagine que antes de você vir, quantos espíritos amorosos prepararam a tua reencarnação? Quantos corações bondosos fizeram o melhor para que você chegasse a essa vida, para estar na família que você está, no trabalho que você executa, em tudo aquilo que você necessita. Quantos outros que sustentam forças, te orientam para que você venha mais fortalecido à vida espiritual, para que não venha se perder nos mesmos erros do passado. Quantos outros, então, através de um trabalho de passes, fazem uma miniaturização do seu corpo perispiritual, no formato de um bebê, e depois levado ao ventre espiritual da mãe. Então veja o trabalho, veja a dedicação desses benfeitores no preparo para você chegar aqui. Nós, quando chegamos na vida espiritual, a nossa consciência se expande, a nossa capacidade também de entendimento também se expande. Porque o nosso corpo físico, ele é um amortecedor. Nós temos as coisas não por completo. Seja sentimentos, seja emoções, mas fora do corpo físico, então tudo se dilata. E lá nós vamos compreender as coisas que nós fizemos aqui, boas ou não boas. E
E vamos entender que prejudicamos A, B, C, levamos dor, levamos sofrimento. E só que nós não progredimos enquanto esta mancha estiver na nossa consciência. A tendência do espírito é querer progredir, mas enquanto as suas imperfeições ainda estão na sua consciência, ele não consegue progredir. Então, é como dizia os mentores de André Luiz, que falava: André, o espírito recém-encarnado aqui chega com as vestes espirituais sujas. Ou seja, nós trazemos as nossas imperfeições do mundo. E ele continuava, que devem ser lavadas no tanque da vida. Ou seja, nas reencarnações. Então, quando aqui você chega, e quando você precisa libertar a sua consciência, quantas coisas nós prometemos, quanto nós nos comprometemos. E a espiritualidade coopera conosco. Então, por exemplo, nós pedimos determinadas limitações para que se evite repetir os mesmos erros. Pedimos algumas enfermidades, pedimos, enfim, muitas coisas, para que tudo isso nos ajude a libertar a nossa consciência desse peso que ela traz e trilhar um caminho mais feliz. E aí a gente chega com a bênção do esquecimento e eis os nossos pedidos atendidos. E nós na reclamação, na não aceitação, na revolta. Aí começamos a culpar todo mundo. Culpamos a Deus também. Ah, o que foi que eu fiz a Deus para passar o que eu estou passando? Quanto já ouvi isso? O que eu fiz a Deus para passar o que eu estou passando? E se mudarmos a pergunta? O que eu fiz a mim mesmo para passar o que eu estou passando? Porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Porque ninguém sofre aquilo que não precisa sofrer. E ninguém passa por aquilo que não precisa passar. E se a dificuldade em algum momento chega, é porque você precisa dela. Muitos, ainda com concepções antigas, acreditam que Deus está punindo. Deus está sendo punitivo comigo, ora. É como diz o Evangelho, se um pai terreno, cheio de imperfeições, dá o melhor ao seu filho, o que dizer de Deus? Então ele nos dá o melhor. Acontece que nós, muitas vezes, não temos consciência do que é melhor para nós. Nós precisamos começar a enxergar as coisas com os olhos espirituais. Nós somos espíritos momentaneamente encarnados. Então, quando alguma dificuldade nos chega nessa vida, quando nós olhamos com os olhos da matéria, a dor é mais doída. É mais difícil enfrentar a situação. Mas quando nós olhamos com os olhos espirituais, como espíritos que somos, nós vamos entender que atrás de um mal aparente, um bem real está sendo exercido. Que nem sempre você vai ter condições de compreender de momento. Mas lá na frente, você vai entender que aquilo que você achava mal não era mal, era um bem. Por isso, quando Jesus nos orientava, ele sempre batia na tecla da necessidade, da resignação.
jamais desvalorizar a vida, jamais querer abandonar a vida, seja por qualquer tipo que for de dificuldade, para a situação não ficar pior. O próprio Chico falava: ah, meu filho, reencarnar está muito difícil. A fila está muito grande. Então, quando a dor chega, a dificuldade, pense, você está sendo medicado. Você está sendo tratado por meios que por vezes desconhece. Mas você está sendo tratado. Ninguém chega a esse mundo sem algo a cumprir. Ninguém aqui chega sem ter uma tarefa a exercer neste mundo. Mesmo por alguma engravidez indesejada, mesmo por gravidez sob violência, mas ninguém chega sem ter um objetivo, sem ter um propósito de vida. Agora, o nosso propósito de vida cabe a nós descobrir. É um grande desafio para nós. Mas você pode falar: mas tudo aquilo que eu prometi, tudo aquilo que eu me propus, mas eu não tenho culpa, porque aqui eu chego com esquecimento. Como é que eu vou lembrar de coisas na qual eu cheguei com aquilo velado, com o esquecimento? Mas não ignoremos que cada um de nós temos os nossos guias espirituais. E quantas vezes, durante o sono físico, o seu espírito muitas vezes vai para regiões espirituais, encontra-se com seu mentor, e aí ele vai lhe chamar a atenção: escuta, está chegando a hora, você não prometeu aquilo? O momento está aí, propício para isso. Então aí você volta ao corpo físico. Claro, você pode nem lembrar desses momentos, mas você vai receber aquilo que foi dito em forma de intuição, de inspiração. E aí você começa, pelas intuições, direcionar para aquilo que você se propôs. Muitas vezes a vida vai te levando ao objetivo que lhe foi proposto, até um determinado ponto. É como se a vida te pegasse na mão, chegasse até um determinado local, falou: daí para frente o caminho é seu. Daí para frente vale agora o seu livre-arbítrio. Seguir aquilo que prometeu ou não seguir aquilo que prometeu. A responsabilidade agora é sua. Então, essas oportunidades, é esse estado de estar encarnado que é uma das maiores concessões para que a gente cresça, para que a gente se ilumine, para que a gente se liberte das imperfeições. Todos nós somos fadados a um dia tornar-se espíritos de luz. É da lei, é da evolução que vai se realizando através das sucessivas reencarnações. Mas cabe a nós, em cada uma delas, fazer a nossa parte, degrau por degrau, passo a passo, mas irmos melhorando. E dentro disso tudo, sempre, irmos valorizando a importância da vida. Às vezes nós reclamamos das dificuldades, mas sem elas, nós não progrediríamos. É a dificuldade que nos faz agir, que nos faz pensar, que nos impulsiona. Se não fosse as dificuldades, se não fosse as dores, nós estaríamos ainda na fase primitiva, como os homens primitivos da caverna. Mas é a dificuldade que nos leva a buscar caminhos,
Então, se você vê a dificuldade como um mal, não é. Ela está te inspirando a você buscar caminhos melhores, dilatando assim a sua inteligência, o seu entendimento. E cada um de nós chega a essa vida, como eu disse, com determinadas tarefas. Uns com mais responsabilidade que outros. Tudo depende da estrutura espiritual de cada um ou das necessidades de aprendizado de cada um. É como na parábola dos talentos. Quando um rei ia ausentar-se de uma cidade por um longo tempo, então ele chama um dos seus servos e fala: olha, eu vou estar me ausentando, eu vou deixar com você 5 talentos. Naquela época era dinheiro. Quando eu vier, eu vou tomar conta disso tudo. Faça bom uso. Para outro deu 3 e repetiu as mesmas orientações. E para outro deu 1 só e a mesma orientação. Então aquele que tinha 5 dobrou e adquiriu mais 5, 10. O que tinha 3 também dobrou, 6. E o que tinha 1 guardou, ficou com medo, não se dispôs a fazer absolutamente nada, guardou aquele talento. Passado um tempo, aquele rei voltou, chamou aquele que deu 5 e falou: que fizeste dos teus 5 talentos que eu deixei com você? Está aqui, Senhor, multipliquei, está aqui os teus 10 talentos. Ótimo servo e fiel, serás recompensado. E você, que lhe dei 3, está aqui, Senhor, dobrei, tem 6. Ótimo e fiel servo, será recompensado. E você que ficou com 1, eu não fiz nada, Senhor, está aqui o teu 1 talento. Servo mau e infiel, assumirá as responsabilidades. Veja que aquele rei, onde na parábola Jesus faz uma alusão a Deus, dá a cada um aquilo que cada um pode fazer. Então não importa se uma pessoa vem com 50 talentos e a outra vem com 2 só. Nós seremos julgados não pela qualidade de talentos, agora talentos não é mais dinheiro, são as virtudes. Nós seremos julgados não pela quantidade de talentos, mas sim por aquilo que nós fizermos com o que temos. Aquele que tem 50 vai ser julgado pelos 50 que lhe foi dado. E aquele que tinha 1, 2, será julgado apenas pelo que ele fez daquilo. Então, aos olhos de Deus, não é que aquele outro é maior que aquele que tinha menos, de maneira nenhuma. Deus busca entender e ver com a quantidade que cada um tinha, o que ele fez de melhor. E isso vem mostrar um fato real ocorrido. Certa vez, um teatro muito grande, ele ia receber um pianista, maestro de uma alta qualidade, renomado. Então, todo o teatro estava lotado. E uma senhora foi a esse teatro e levou o seu filho, pequenininho. Era um menininho de uns 5, 6 anos, pequeno. Mas ele estava fazendo escola de teclado. Então ela falou: vou levar o meu filho para incentivá-lo até a continuar no teclado, assistir esse concerto com o pianista. E foi. Chegou, lá estava tudo, as cortinas cerradas ainda, muitas pessoas. Ela acomodou-se no seu lugar e aí ela encontrou com uma conhecida. Então ela começa a conversar com essa sua amiga e descuidou-se um pouquinho com relação ao menino. E aquele menino, vendo todo aquele ambiente, olhando as coisas, começou
caminhar sem que eles percebessem. Começou a caminhar lá por dentro, subiu um degrau, passou por uma galeria, subiu outro, e ninguém percebia, e o menino foi, de repente ele entrou num corredor e seguiu em frente. Chegou até um local, tinha uma porta, proibida a entrada. Para a criança, isso não quer dizer nada. Pegou, abriu a porta e entrou. E quando ele entrou, ele se deparou no meio do palco. As cortinas ainda fechadas. E viu aquele piano de cauda, aquele piano bonito. E o menino, na sua ingenuidade, caminhou até ele. Sentou-se no piano e começou a dedilhar aquilo que ele vinha aprendendo na sua escolinha. Então ele começou a dedilhar o cai-cai balão. Então ele começou, cai-cai balão, cai-cai balão, cai-cai na minha mão. E ficava só nisso. Ele estava aprendendo ainda e ficava. Aí a mãe percebe, cadê o menino? Procura daqui, outros ajudam de lá. Não, e ouviu o menino que subiu, foi para lá, foi para cá. De repente estava para começar o espetáculo, acendem-se as luzes, abriu as cortinas, quando a mãe olha, vê o filho dela no meio, sentado no piano, no meio do palco. E a plateia começou a rir. Todo mundo começou a rir daquela cena, e o menino tocando suas pequenos conhecimentos que ele tinha tido. Aí algumas já começavam até a reclamar, tira esse menino daí e tal. E aí chegou a hora da apresentação do pianista. Ele chegou, ele viu o que estava acontecendo, aí ele fez um gesto para as pessoas no sinal silêncio. E todos atenderam esse pedido, silêncio. E o menino estava de costas e ele começou a caminhar na direção do menino, bem suavemente, até para não assustá-lo. Foi bem tranquilo, chegou até próximo dele por detrás e falou rente aos seus ouvidos: não para, continua tocando. E o menino lá. Aí esse pianista por detrás dele estendeu a mão esquerda e começou a fazer a base do cai-cai balão. Estendeu a mão direita para o outro lado e começou a fazer outros acordes. Por vezes pegava na mão do menino. Então aquele singelinho cai-cai balão que aquele menino estava brincando até no teclado, lá no piano, com o amparo desse pianista, tornou o cai-cai balão muito bonito, maravilhoso. Um arranjo muito bonito. E assim somos nós. Todos nós chegamos nessa vida para tocar o nosso cai-cai balão. Todos nós. Só que o nosso palco vai ser outro. É o palco da vida. E quando nós nos propormos fazer o melhor no nosso cai-cai balão, nós também teremos um outro pianista. O pianista Jesus, que vai vir calmamente por trás de nós. Vai chegar aos nossos ouvidos e vai dizer: não para. Continua tocando. Porque agora não é mais você, e sim eu através de você. Então, veja bem, por mais que sejam singelas as nossas tarefas na vida, mas dentro dessa singeleza, quando você faz o melhor, quando você aquilo faz com amor, com dedicação, você jamais estará desamparado. Quantas vezes nessas singelezas o plano espiritual não se utilizou de nós? Jesus não se utilizou de nós? Quantas vezes? Então não é aquele que tem mais. Às vezes é aquele que tem menos
que vai alcançar, às vezes, as coisas boas. Então, como naquela parábola, nós teremos que duplicar os nossos talentos. Nós chegamos com o talento da palavra. Então, eu não dobro o meu talento se a minha palavra for para criticar, para ofender, para mentir, muitas vezes até destruir famílias. Mas a minha palavra, eu multiplico o meu talento se ela for para orientar, consolar, orientar. Temos esse talento. Depende de nós estagná-lo ou dobrá-lo. Nós temos o talento dos sentimentos que nos revestem, da piedade. Então, quando me proponho a fazer o bem a alguém, eu estou desenvolvendo os meus talentos. Mas quando eu me fecho no egoísmo, quando eu olho somente para mim, quando eu tenho oportunidade de fazer o bem e não o faço, quando eu só quero que as coisas venham até mim e eu não vou a ninguém, eu me coloco na posição daquele que tinha um talento só, que enterrou dentro do seu orgulho, dentro do seu egoísmo, e por tal, como dizia a parábola, será responsabilizado. Então, quando chegarmos à vida espiritual, nossa consciência vai dizer: que fizeste dos talentos recebidos antes de partir? Então é como diz aquela música, né? É preciso saber viver. Realmente, é preciso saber viver. Mas o que é saber viver? Muitos acreditam que saber viver é apenas buscar tudo aquilo que a materialidade nos oferece. Tudo aquilo que o brilho fictício nos atrai. Isso não quer dizer que nós não devemos aproveitar as coisas da matéria. Nós estamos encarnados num mundo material. É lícito que possamos viver bem, usufruir as coisas que a vida nos oferece, mas isso muitas vezes nos leva a um desleixo quanto às coisas espirituais, quanto às aquisições espirituais. Então, saber viver não é só querer ter, mas é entender que nós estamos nesse mundo para um aprendizado. Ainda este mundo não é um mundo de recreação. Ele é uma oficina de trabalho. É uma escola de aprendizado das virtudes. É um hospital para curar as nossas imperfeições que trazemos de há muito. Então, saber viver na realidade é cumprir com os projetos reencarnatórios que nos foram direcionados. Então, muitas vezes, as pessoas passam pela dificuldade, pela dor. Não nos deixemos levar pelo desânimo. É a misericórdia divina tratando de cada um de nós, por meios que nós desconhecemos. Quando a dor bater à porta, quando a dificuldade chegar à porta, entenda que não é apenas um castigo divino, mas aquilo que você está passando está te educando espiritualmente, está te reeducando o teu espírito, está abrindo tua consciência. Então aceitemos tudo aquilo que Deus nos dá. Aceitemos com resignação as dificuldades. Claro, é lícito procurar todos os meios para superar a dificuldade. Mas, se você perceber que a situação está difícil, acalma o teu coração. O amparo está sendo dado. E o amparo, em momento algum,
será negado para você. Portanto, valorize essa tua vida. Valorize, porque é uma expressão de amor de Deus, onde Jesus nada nos cobra, nada nos exige. Simplesmente espera pacientemente pela nossa transformação. Então, não parem ninguém. Continuem tocando. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigado. Aproveitando a lembrar, principalmente aqueles que chegaram um pouquinho depois do horário, que na próxima segunda-feira é feriado em nossa cidade, mas aqui o nosso atendimento é normal, tá? Com palestra, com passe, mas o pessoal da evangelização e da mocidade não se farão presentes, tá? Então não haverá mocidade nem evangelização. Vamos aos passes.